Amém? Glória a Deus. Domingo passado a Isabela esteve falando aqui sobre um novo nascimento. E eu senti de Deus dar sequência, né, meio que queria numa série para falar sobre marcas de um novo nascimento. Acho importante a gente estar apontando, falando sobre esse tema, tá? Porque às vezes a gente fica só falando sobre fé, né? Somos salvos pela graça, por meio da fé. Glória a Deus, entendemos que a graça, ela é redentora, ela nos salva. Mas esquecemos de algo que o próprio Jesus falou, que é a necessidade de nascermos de novo. Existe uma necessidade de nascermos de novo. E ele ainda fala assim: ninguém entrará no reino do céu se não nascer de novo. Então o que a gente vê? Não somente a fé, uma condição para você salvo, mas o novo nascimento, para você entrar no reino de Deus. Aí é onde a gente começa a buscar as marcas ou evidência que mostra que um indivíduo que diz ser cristão, de fato nasceu de novo. A Bíblia fala que pelo fruto você conhece a árvore, tá? Às vezes a gente fica encantado com a árvore, mas esquecemos de buscar o fruto nela. E são essas coisas que o novo nascimento vai, esse tema, né, essa ministração sobre o novo nascimento que vai trazer para nós, tá? Essa capacidade de identificar se de fato nascemos de novo, ou se uma pessoa nasceu de novo. Amém? Glória a Deus. Estão preparados? Glória a Deus. A Bíblia diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Tá? Atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguidos, mas não desamparado, abatidos, mas não destruídos. Isso mostra que nós cristãos, de fato, temos uma capacidade extraordinária de nos adaptar às mudanças, tá? Que nós temos uma capacidade de resiliência incrível, né? Nós cristãos temos essa capacidade também de ressignificar as nossas vidas, ou seja, trazer um novo sentido para ela em Deus. Só que isso que eu falei, a resiliência e a ressignificação, não é um sinônimo de um novo nascimento. Entende isso? Resiliência, ou seja, a capacidade de se adaptar às mudanças, não significa que você nasceu de novo. O mundo tem esse entendimento de que isso é um novo nascimento. Que quando uma pessoa ela passa por uma situação difícil, fechatória, onde ela perdeu tudo, né, e está zerada, está começando do zero, e começa a se programar, se reestruturar, né, reconquistar tudo aquilo que perdeu. Muitos acreditam que isso é um novo nascimento, tá? Ou seja, a pessoa nasceu de novo, tá? No conceito humano, no entendimento humano, isso pode ser até visto como um novo nascimento, mas isso não tem nada a ver com a cosmovisão bíblica. Isso não tem nada a ver com a cosmovisão bíblica. Nada, nadinha. Porque quando você vai olhar para a Bíblia e procurar saber o que de fato é o novo nascimento, aí você vai ver que não tem nada a ver com resiliência, nem ressignificar a nossa vida. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque resiliência e ressignificar, ou seja, dar um novo sentido para a vida, isso não é uma capacidade que só um crente cheio do poder de Deus tem. O mundano também tem. O ser humano tem essa capacidade de se reestruturar depois de passar por uma situação difícil, depois de passar por uma situação vexatória,
depois de passar por uma situação, sabe, bem delicada, onde perdeu tudo, perdeu um ente querido, está uma pessoa estrutural na sua vida, uma pessoa importante na sua vida, ela perde, de repente, o que eu vou fazer? Daqui a pouco ela consegue se recompor, se reestruturar e se levantar. Irmãos, isso não é atributo apenas de um crente, isso também é uma capacidade do ser humano. Sim ou não? Isso é uma capacidade do ser humano. Então, da mesma forma que uma pessoa, ela consegue se recompor. Já viu aquela pessoa que teve uma luta ferrenha assim, com uma patologia, uma doença, tipo câncer, né, e conseguiu vencer o câncer, aí eu nasci de novo. Eu nasci de novo, glória a Deus. Ela conseguiu se recompor, de se reestruturar. E agora, como é que vai ser a vida dela psicológica? Muitos conseguem vencer, muitos já sobrepujaram a doença, já superaram lá na frente em relação à doença, está bem psicologicamente, mas não tem nenhum temor a Deus. Então, eu não posso associar isso ao novo nascimento, amém ou não amém? Porque o novo nascimento, o qual a Belinha começou a falar, a pastora Isabela começou a falar semana passada, e eu vou dar sequência, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com uma pessoa que deixou as drogas e agora está de boa. Essa pessoa não nasceu novamente. Não nasceu de novo. Ela foi resiliente. Ela se adaptou a uma mudança que ocorreu na sua vida. Uma mudança drástica que ocorreu na sua vida. Ela conseguiu se adaptar a isso. E nós somos seres adaptáveis. Amém ou amém? Se eu pegar você e colocar lá no frio do Rio Grande do Sul, ou então nos Estados Unidos, daqui a pouco você vai se adaptar a esse frio, daqui a pouco você está suportando ele, daqui a pouco você está como um americano ali dentro. O ser humano tem essa capacidade incrível de se adaptar, de ser resiliente, de ressignificar as coisas, de dar um novo sentido para a vida, né? Basta ela começar a fazer as coisas opostas daquilo que ela fazia, o oposto daquilo que ela fazia. Então ela começa a dar um significado. Lembra de conceito e definição? Quando você é uma pessoa, quando você muda o conceito de uma palavra, você tende a mudar a interpretação aonde essa palavra, no texto onde essa palavra está inserida. Você muda o conceito de uma palavra, daqui a pouco você vai conseguir mudar o entendimento, a interpretação daquele texto onde a palavra está inserida. Então você pode mudar a sua vida ressignificando, ou seja, dando uma semântica diferente, um sentido diferente para as palavras. Amém? Entendeu até aí? Mas isso não é o novo nascimento. Ah, Deus me tocou, Deus falou isso comigo, eu fiz, a minha vida mudou e eu estou muito bem agora, estou extraordinariamente bem e agora sou feliz, sou uma pessoa feliz, agora ninguém mais me para. E aí? E a Bíblia fala assim, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Para quem é a glória a partir de agora? Entende isso? Então vamos às marcas, eu vou falar só 3 marcas que definem um novo nascimento. Amém? Abra a sua Bíblia em João capítulo 3, e eu quero falar primeiro, a partir do versículo 1. O João capítulo 3, versículo 1. Cadê minha água? Ó. E a gente vai encontrar nesse texto aqui a capacidade de compreender a linguagem de Deus, que isso é a primeira marca de um novo nascimento, a capacidade de compreensão, a capacidade de compreender a linguagem de Deus. Não estou falando do idioma de Deus, que nem se define isso. A capacidade de entender como Deus se comunica conosco. Deus o tempo todo está se comunicando com a sua criação. Deus o tempo todo está tentando manifestar algo para a sua criação.
Deus está sempre falando conosco. Deus está sempre tentando aproximar de nós e nos levar até Ele, o tempo todo, irmãos. E às vezes, irmãos, por não entender a forma que Deus fala, por não ter nascido do Espírito, por não ter nascido de novo, nós estamos dizendo não para Deus, porque Deus está falando A, nós estamos entendendo um Z. Deus está falando um Z, nós estamos entendendo um A, né? Então, um novo nascimento consiste em compreender a forma que Deus se comunica. Entende aí? Como, bispo? Mostra na Bíblia, prova isso. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Olha só, fica aí. Membro do Supremo Tribunal dos Judeus. A gente está falando de um camarada que interpretava as leis de Israel. A gente está falando de uma pessoa que entendia e interpretava para as pessoas as leis, que muitos não compreendiam. Essa pessoa foi reconhecida por Jesus Cristo como um mestre da lei. Quem? Nicodemos. Tá? Pensa aí, irmãos, aí na sua cabeça, para quem não conhece Alexandre de Moraes, a forma que ele está interpretando a Constituição. Ok ou não ok? Então nós estamos aqui falando de uma pessoa que lembra do Tanakh e o Talmud. Talmud é a interpretação do Tanakh. O que é Tanakh? Os textos do Velho Testamento, os livros do Velho Testamento. E o Talmud é a interpretação. Era como se fosse Nicodemos fosse a pessoa que interpretava as leis e explicava para o povo judeu. Aí está falando dessa pessoa, olha só. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Prossiga. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Prossiga. Jesus respondeu, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só, Jesus, meio que ele pergunta uma coisa, ele fala uma coisa, e Jesus já vai direto ao assunto. Se não nascer de novo, mas não é isso que eu estou perguntando, não é isso que eu estou questionando, não é isso que eu quero saber. Mas Jesus, ele é tão direto com ele, fala assim: é necessário nascer de novo. Aí ele vai e já entrou na conversa de Jesus e dá sequência, vai lá. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo? Olha só, a forma que ele interpreta a fala de Jesus, a forma que ele entende a fala de Jesus. Ele aqui no texto mostra que ele interpreta a fala de Jesus de forma literal. Amém ou não amém? E talvez seja a dificuldade de muita gente que não nasceu de novo, levar para a literalidade os textos bíblicos. A forma que Deus está falando. Porque Jesus, obviamente, irmãos, ele está falando aqui no sentido figurado. E a gente vai entrar mais isso um pouquinho na frente. Mas Nicodemos, o mestre da lei, que era membro da Suprema Corte Judaica, que interpretava as leis. Esse cara, irmãos, era consultado por todo judeu quando tinha alguma dúvida. Ele ia lá para perguntar, e de repente ele não compreende o que Jesus estava falando, algo que já estava nas Escrituras, que ele deveria saber. Talvez não sabia por quê, irmãos, porque estava levando de uma forma muito literal a fala de Jesus. Parece que isso também era um problema de alguns judeus. Parece-me que isso também era problema de alguns judeus, quando Jesus fala assim: é necessário comer da minha carne e beber do meu sangue. Opa, peraí. Eles não entenderam Jesus Cristo, o sentido que Jesus estava trazendo a mensagem, o que Jesus estava querendo dizer.
O que de fato Jesus estava querendo passar? Espera aí, você está falando que é necessário nós comermos da tua carne e bebermos do teu sangue? Você está se apresentando como um banquete antropofágico? É isso que você quer, que nós mastigamos a tua carne e bebemos o teu sangue? Irmãos, entendendo a mensagem de Jesus de forma literal. E às vezes, irmãos, Deus, ele fala, muitas vezes, Deus usa parábolas, Deus usa meios, Deus usa as formas para falar o nosso coração, porque somos muito limitados, e é necessário nós nascermos de novo para entender a linguagem de Deus, compreender a linguagem de Deus. Então, às vezes, irmãos, a falta de um novo nascimento me impede de compreender a forma de Deus se comunicar. Impede, a nossa limitação nos impede de compreender a forma de Deus se comunicar. E é lindo, irmãos, e é tremendo, irmãos, e é profundo, irmãos. Quem nasce de Deus, compreende Deus. Quem nasce de novo, entende o que Deus está falando, entende o que Deus está querendo dizer. Quem nasce de novo, irmão, não fica aperreado, como diz a nossa amiga Tamires, não fica ali aperreado, procurando o que vai ser da minha vida, o que vai acontecer comigo. Irmão, se a tua vida está em Deus, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, Ele está no controle da sua vida. Então não temas, não te assuste. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Os que são nascidos de Deus não pecam, e o diabo não pode tocar, diz a Bíblia. Então não tema, se você é nascido de novo, não tem pecado, o diabo não pode te tocar. Então uma pessoa que é nascida de novo, não fica receando, será? O diabo tocou na minha vida, o diabo tirou isso, o diabo fez aquilo. Ei, se você nasceu de novo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Amém. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém ou não, meus irmãos? Então eu vejo isso como uma marca. A compreensão da forma que Deus se comunica. E aqui nós estamos aí, um homem entendido da lei, mestre que era consultado, de repente interpreta de uma forma literal a fala de Jesus. Irmãos, eu estava até pensando nisso. Sabe aqueles TDAH, são TDAHs, né, que tudo leva para o... É literal, parece que, não sei, viu? Deus me perdoa, ciência me perdoa, mas eu vou falar. Eu posso falar. Posso ou não posso? Ah, não vou falar então não. Ah, viu que eu então vou falar, vocês estão pedindo. Eu acredito que parece que uma doença que chega agora para levar as pessoas à literalidade. Parece que o cérebro das pessoas foram trabalhados quando criança, e elas foram desenvolvidas para não entender Deus, para não compreender Deus. E Deus fala assim: o poder de Deus e as coisas invisíveis do Senhor se entendem e claramente se vê através das coisas que estão criadas. Então, através da criação de Deus, Deus está comunicando algo a nós o tempo todo. A falta de chuva, a falta de calor, o frio, tudo Deus está comunicando, falando conosco o tempo todo, mas nós não nascemos dele, e por isso nós não entendemos que isso faz parte de uma tentativa de Deus se comunicar com a sua criação. Forte, né, irmãos? Mas eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Ah, como eu preciso nascer de novo para entender os mistérios de Deus. Ah, estou muito aperreado, estou muito preocupado, estou muito inquieto, estou isso, estou aquilo, eu estou sentindo isso. Meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Senhor, você está me ouvindo? Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? Senhor, onde é que o Senhor está? Na hora que eu preciso tanto do Senhor. Aí, você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Qual é a mãe que não percebe a necessidade do seu filho quando ele começa a chorar? Então Deus sabe, amém?
Ou não amém? Deus conhece, amém ou não amém? Mas existe o tempo de Deus agir. Existe o tempo de Deus agir. Eu sei que existe o tempo de Deus agir. Irmãos, estou aqui, já estou lá, chegando já aos 40 anos, minha filhinha está ali. Olha o Carlinho aqui já, 40 anos. Tipo assim, bispo, você te conhece, né? 40 anos. E assim, eu sei que tem um tempo de Deus para as coisas acontecerem. Eu não vou ficar aperreado, como diz a Tamisa. Eu não vou ficar, sabe, daquele jeito, né? Porque existe o tempo de Deus para todas as coisas. Irmãos, Deus que está no controle de todas as coisas. As coisas vão acontecer exatamente no tempo de Deus. Eu preciso descansar. Eu preciso descansar e não somente descansar, e confiar que aquele que iniciou a obra é fiel para concluir a obra dele. Então vamos esperar ele concluir, irmãos. Vamos lá, pensando lá na Sara, que pensava que não ia acontecer. Não falo a Sarinha aqui, a irmã da Rebeca, não. Mas assim, aquela mulher que falou, não, ela até riu de Deus, não acreditando no nascimento de Isaac, na sua gravidez, melhor dizendo. Mas a coisa aconteceu, se precipitou, né? Irmãos, eu vejo a história de Jó como uma tipologia de um novo nascimento. Quando ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Isso é um nascimento, irmãos. Eu entendo o Senhor agora, eu compreendo o Senhor agora, eu contemplo o Senhor agora, eu vejo, agora estou entendendo tudo. Ai de ti, Isaías, ai de ti, ai de ti, ai de ti, depois ai de mim também, porque eu estou no meio desse bolo. Entende isso, irmãos? Um novo nascimento, você entende os mistérios de Deus. O novo nascido, ele entende, ele compreende os mistérios de Deus, ele descansa onde ele estiver, ele vai entender que Deus o colocou ali para algo. Deus o colocou ali para algo. Louvado seja o nome do Senhor. Que unção maravilhosa. E olha só, vamos lá, continua. Arrasou Jesus, em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, irmãos. Aí é onde, aqui não é o próprio Senhor falando, afirmando, ratificando, que não é, eu creio que o novo nascimento provém da fé, você crê em Jesus, e o próximo passo é nascer de novo. Eu não falo nascer das águas, mas eu falo nascer de novo, é o novo nascimento, você nasce do Espírito, e aí o mistério começa a acontecer, né? Aí começa a acontecer algo poderoso na sua vida, e Jesus tenta explicar um pouquinho para Nicodemos mais isso, prossiga. O que é nascido da carne é carne, né? Aqui nasceu da dona Carolina, nome da minha mãe, senhora Carolina, e 1927, não, 1997 foi o meu nascimento para Cristo. 1997, meu novo nascimento para Cristo, meus literais. Eu vou te falar, viu, daqui a pouco. Olha só, o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Prossiga. Não te surpreenda pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Está surpreso com isso? Prossiga. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Aqui, esse trecho aí que nós lemos por último, está em comparação com o vento. Amém ou não amém? Quando o vento bate em você, você não sabe, bate na sua pele, você não sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai. Você sente ele.
E está em comparação com o vento, irmãos. Esse último trecho. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Ou seja, aí nós entramos na próxima marca, que é o governo na pessoa do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a sua vida passa a ser governada pelo Espírito Santo de Deus. Você não tem mais o governo na tua vida. Você percebe, começa a sentir que alguém está governando você, alguém está direcionando você, porque aquilo que você quer fazer, você não consegue fazer, porque o Espírito de Deus, que governa a sua vida, está te conduzindo agora. Aqui está falando, irmãos, de uma perda de controle, porque Deus assumiu o controle agora. Então a marca de uma pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo é porque quem governa ela, os pés dela, as mãos dela, os lábios dela, os olhos dela, o ouvido dela, é o Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo isso, irmão, no texto, amém ou não amém? Você entende isso? Aqueles que são nascidos do Espírito, é como o vento que desprende uma folha de uma árvore e a conduz para um lado e para o outro. Assim é você. Nas mãos do Espírito Santo, você vai estar nos lugares que Deus quer que você esteja, e vai evitar lugares que Deus não quer que você esteja. Eu sou conduzido por Deus, o Espírito me conduz. Tem uma coisa que Deus faz quando Ele te conduz, arque com as suas responsabilidades na minha casa. Arque com as suas responsabilidades. Irmãos, Deus vai pegar você e vai fazer você criar um império mundano para um mundano, quando a casa dele está precisando de você, quando a obra dele precisa de você. Deus está te chamando. Os nascidos de Deus, irmãos, são conduzidos pelo Espírito Santo, não pela carne. Para onde a carne vai levar uma pessoa? Para as obras da carne. Para onde o Espírito vai levar uma pessoa? Para as obras do Espírito, para o fruto do Espírito, para os dons espirituais, amém ou não amém? Então, se uma pessoa está indo para as coisas que a carne gosta, significa que ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo, a carne a conduz. Isso é uma marca de quem não nasceu de novo, quando ela está mais aonde a carne é favorecida, irmãos. Como isso é forte. E Jesus fala, se a gente voltar lá atrás, Jesus vai falar, os que não nasceram de novo não podem entrar no reino de Deus. Então nós estamos pensando que nós estamos no reino de Deus, nós vamos entrar no reino vindouro de Deus, no reino eterno de Deus, mas não nascemos de novo. Aí prejudica. Daqui a pouco você que está aí assim, daqui a pouco você vai entender o mistério de Deus. Então, primeira marca, qual é a primeira marca? Compreender a linguagem, a voz de Deus, não o idioma de Deus. Qual é o idioma de Deus? Eu não entendo, não interpreto, não. Você interpreta Deus. Você entende que nessa luta é Deus que está promovendo, é Deus que está fazendo, que Deus não perdeu o controle, né? Amém ou não amém? O segunda marca é quando você percebe que o governo da vida da pessoa é o Espírito Santo. Ah, irmão, como eu queria que você que está aí fora viesse para dentro e escutasse. Por quê? Não olha para fora não, irmãos. Por favor. Fico procurando. Está todo mundo aqui. Amém? Então assim, sabe, teve um período que Deus me colocou e falou assim, para tirar períodos de oração aqui dentro da igreja. E eu comecei obedecendo a palavra de Deus, o comando de Deus, eu entendi que era Deus me chamando para uma intimidade, para uma experiência, para algo com Ele. E eu comecei a vir todo dia de manhã, pegava meu violãozinho aqui, começava a adorar a Deus, começava a orar, conversar com Deus, chorar, espernear, cair aqui. Irmãos, foi 2 anos assim. Foram 2 anos. 2 anos. É porque esse friozinho, irmãos, né? Esse friozinho, vou te falar. Irmãos, 2 anos aqui. Só que teve momentos assim, que eu
acordava, porque era bem cedo, eu acordava e eu falava, vou dormir só mais 5 minutos. Aí o Espírito Santo, com a sua voz mansa, maravilhosa, linda, poderosa, me despertava de uma forma assim tão linda, que eu acordava, colocava minha roupinha ali, né, e vinha para a igreja. E aqui pegava meu violão. Muitas vezes aconteceu de eu não querer vir, mas o Espírito Santo que habita em mim, que tem o comando da minha vida, com muita educação, respeito, sabe, me coloca de pé. E quando eu saio da minha casa em direção aqui à igreja, eu sinto o renovo espiritual vindo. O renovo espiritual vindo, porque quando Deus, Ele tem o comando da sua vida, Ele se encarrega de renovar as suas forças. Ele se encarrega de renovar você. E eu comecei a me sentir renovado, reabastecido. Chegava aqui, irmãos, era power, era poder de Deus, era coisa assim, né? E foram dias que eu aprendi a orar, eu aprendi, sabe, muita coisa com o Espírito Santo de Deus, mais sobre a graça, sobre a nova aliança, o que é, o que não é, o que eu devo evitar, o que devo me entregar. Então eu fui aprendendo muitas coisas, e depois dessa compreensão, desse entendimento, Deus começou a fazer coisas na minha vida. Irmãos, Deus não vai fazer nada que você quer, se você não primeiro entender o porquê Ele vai te dar. Porque às vezes o que Deus nos entrega é para a glória dEle, é para o louvor dEle, é para a honra dEle, é para que Ele seja glorificado. E a gente não entende isso e queremos, não, porque você vai consumir isso daí e você não vai me dar a glória. Amém ou não, amém, irmãos? Sim ou não? Terceiro, e vamos para Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Agora se preparem, irmãos. E essa terceira marca, eu vou parar ela por aqui. A terceira marca é viver a vida de Deus. Amém? Primeiro, você compreende. Depois, você é controlado por Ele, é governado por Ele. Você tem um governo de Deus. Você percebe que você está fazendo o que Ele quer, não mais o que você quer. Importa que Ele cresça e eu diminua. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Apóstolo Paulo fala isso, sim ou não? Glória a Deus por isso. E agora viver a vida de Deus. Se trata de uma vida, fala de um cotidiano. Como é que vai ser? Vai ser algo para a glória de Deus. Amém? Vamos lá. Sendo assim, eu vos afirmo, diz o apóstolo Paulo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Quem são os gentios? Aqueles que na sua vida não glorificam Deus. Quem são os gentios? São os do mundo secular. O que é o mundo secular? É o mundo que não honra a Deus, que não valoriza a Deus, que não glorifica a Deus, que não torna Deus conhecido nas suas ações, nas suas escolhas, nas suas, definições. Não está glorificando a Deus em nada. Esse é o mundo secular, esse é o homem secular, essa é a pessoa secular. Irmãos, ela não glorifica a Deus. Esse também é chamado aqui no texto como os gentios. Gentios são pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Essas pessoas não nasceram de novo, então não espera que ela glorifique a Deus ou que ela venha na igreja dizimar ou fazer alguma coisa. Gentio não faz isso, irmãos. Gentio está pouco lixando para nós. Nós éramos assim, amém ou não amém? Éramos, irmão, a não ser aqueles que nasceram, né? Mas a gente até questiona. Tá? Se nasceu de novo. Nascer da carne não significa que nasceu do Espírito. Se o teu filho Miguelzinho ali nasceu esses dias aí, está andando para lá e para cá, não significa que ele nasceu de novo. Sim ou não, irmãos? Daqui a pouco a gente vai ver se ele nasceu de novo ou não.
Pelo fruto a gente vai conhecer. Amém ou não amém? Assim eu digo a você, mas é lindo, maravilhoso, é a criança mais amada aqui. Uma das crianças, né? Porque, meu Deus, posso nem falar isso, porque... Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. Claro, jamais viver com eles, sentar na roda deles, não viva como eles. Da inutilidade, porque são inúteis suas conquistas. As suas conquistas e o que eles buscam são inúteis. Não tem utilidade, é terrena. A gente está falando de 80 anos comparado à eternidade, irmãos. Não tem, amém ou não amém? Na inutilidade dos seus pensamentos, prossiga. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Eles não têm vida de Deus, eles estão separados. Eles querem tudo menos Deus. Eles estão preferindo, sabe, assistir o jogo do Palmeiras do que vir para a igreja. Cadê a live? Eles estão preferindo assistir o jogo do Palmeiras do que vir para a igreja. O Mundial de Clubes. Torço para o Fluminense, mas se cair no dia de culto, tá amarrado. Nasceu de novo, né, Tricolor? Irmãos, essas coisas a gente está vendo se a pessoa nasceu de novo. A opção dela, ela opta pelo mundo. O nascido de novo, irmãos, que é o colo da mamãe o tempo todo, irmãos. O Miguelzinho pode ficar no colo de um e de outro aqui, mas daqui a pouco ele vai sentir a falta da mãe. Quero minha mãe, quero meu pai, quero minha mãe, quero meu pai, quero minha mãe, meu pai. Daqui a pouco, sim ou não? Assim o nascido de Deus sempre vai querer Deus. Irmãos, não tem coisa melhor do que estar na casa de Deus, cultuando a Deus, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus em algum lugar, mas sabendo que você está ali, porque Deus te conduziu ali, e ali você está fazendo a vontade dEle. Glória a Deus ou não? Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, ignorantes, por causa do endurecimento do seu mundo. Está assim, o mundo é assim, mas o nascido de Deus não. Tendo perdido toda a sensibilidade, perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Assim é o mundo, irmãos. Agora você vê uma pessoa que diz ser crente cometendo essas coisas aí, você fala assim, essa pessoa não nasceu de novo. A pessoa está traindo Deus. As pessoas estão adulterando contra Deus. Então um adúltero não entrará no reino de Deus. Por quê? Não nasceu de novo. O adúltero não entra, irmãos. E adúltero não é aquele que foi pego na cama com a mulher, não. É aquele que está preferindo o mundo também. É esse aí, esse gentio. Não, eu sou fiel à minha mulher. Mas você é fiel a Deus? Eu sou fiel à minha mulher, mas primeiro a Deus. E o que eu faço pela minha esposa, eu estou fazendo para agradar o meu Deus. Amém ou não amém? Prossiga. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Foi isso? Não é isso. Porque nós aprendemos de Cristo algo no novo nascimento. A honrar e glorificar Deus todos os dias da nossa vida. A nossa boca é para a glória dEle, é nosso louvor. Tudo que temos, tudo que somos é para a glória e louvor de Deus. Isso é a marca de quem nasceu de novo. É esse nascido de novo que tem essas marcas e carrega consigo em todos os lugares, que vai para o céu, essa pessoa. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, claro, em Deus, nele, lá dentro, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, não tínhamos, antes de aceitar Jesus Cristo, não tínhamos uma antiga maneira de viver, né? Dispõe-se do velho homem,
que se corrompe por desejos enganosos. Nós devemos nos despir do velho homem. Sabe aquele velho, aquele camarada que no mundo me chamavam de Duda. Ô Duda, Edu, Dudu, tudo isso aí, irmãos. Sempre associado com o velho homem. Aquela velha criatura que não nasceu de novo. Aqui está dizendo, volta lá, senão só vai se eu mandar. Quanto à antiga maneira de viver, dispõe-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Um novo homem, um nascido de novo, no novo nascimento, tem essa marca de despir-se do velho homem e confrontar tudo aquilo que um dia ele implantou na sua vida. Prossiga. Para serem renovados no modo de pensar e se revestirem do novo homem, criado semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Amém. Olha só o novo nascido aí, irmãos. O novo nascido, ele não perde a oportunidade de glorificar Deus com as suas ações. Ele não perde a oportunidade de glorificar Deus aonde ele estiver. Amém ou amém? Então, revestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Irmãos, nós fomos criados para viver uma vida onde Deus é percebido nela. Deus é percebido na nossa vida, irmãos, isso é Bíblia. Eu não estou usando aqui, um discurso, eu não trouxe um discurso humano, teológico, eu estou trazendo Bíblia. A gente precisa compreender isso, entender, isso é um novo nascimento. Prossiga. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros. Por quê, irmãos? Eu achei muito interessante aqui quando entrei nessa parte. Falar a verdade uns aos outros. Isso edifica a igreja. Tem uma coisa que deixa a igreja, doente. Isso não é bom. O que faz uma igreja crescer é a saúde. Diga, o que faz uma igreja crescer é a saúde. Irmãos, um corpo, você não precisa fazer nada para ele crescer e desenvolver, só dê saúde. O Miguelzinho lá, a torinha que ele está, não dá nada para ele, só peito. Você vai ver, daqui a pouco, ele dando uma banda aqui no Tiago, brincando com o pai dele. Irmãos, só dá alimento, só dá saúde para essa criança. Aí você vai ver naturalmente crescer, desenvolver, ficar bonitão. Sabe, irmãos, que maravilha isso. Assim é o corpo de Cristo. Quer ver crescer? Dá saúde. Respeite um ao outro, edifique um ao outro, não minta um para o outro. Tem gente que mente até para os líderes, fica mentindo, uma mentira que vai para o altar e esparrama sobre a igreja. Como a igreja vai crescer nesse sentido? Uma igreja cresce saudável quando você dá saúde. Segue a paz com todos, irmãos, se todos aqui, irmão, você vai ver como a gente vai começar a atrair pessoas para cá para dentro, quando pessoas, que igreja legal, os irmãos se respeitam, ninguém fala do outro, sabe, é uma coisa assim, bem bacana que eu vejo ali. Aí você começa a atrair pessoas, eles vivem como irmão mesmo, eles vivem como filhos de Deus mesmo. Claro que o diabo vai infiltrar no nosso meio alguns enviados dele, mas esse não vai prevalecer na congregação do justo, porque a Bíblia fala que o ímpio não prevalece na congregação do justo. Ele não vai prevalecer, ele vai sair, irmãos. Isso é Bíblia, amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Prossiga. Peraí. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. O que tem a ver? O que o texto está falando? Nós somos membros de um corpo, irmãos. Então, se a mentira prevalece no nosso meio, o corpo vai adoecer.
Vamos ser sinceros, transparente, vamos conversar, falar o que nós sentimos, levar para a conversa. Vem aqui, você passou por mim, não falou comigo, eu não achei legal, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Não, está tranquilo, está tudo bem. E se a pessoa falar que está tranquilo, está tudo bem, aceita o que ela falou, até que prove ao contrário, ela é inocente, ela está sendo verdadeira. Mas não acumule isso no teu coração, fique em paz. Porque, irmãos, vai ser automático o corpo expelir o corpo estranho. Vai ser automático, ele é expulso naturalmente. Entendi isso, irmãos? Então, vamos trabalhar com a saúde do corpo? Vamos trabalhar com a saúde da família de Deus? Vamos trabalhar com isso em nome de Jesus. Vamos ser felizes. Irmãos, nós fomos livrados do inferno. Nós temos a vida eterna, nós temos o Espírito Santo, nós somos as pessoas mais tristes da terra, sendo que deveríamos ser as pessoas mais alegres do universo. Alegre, pular, gritar, sabe, irmãos, fazer, ficar à vontade. Mas às vezes, irmãos, o entendimento de Nicodemos nos impede de ir. Glória a Deus. Prossiga. Quando ficarem irados, não pequem. Não permita que o sol se ponha enquanto dura a ira de vocês. Pessoas que vai dormir chateado, vai para casa chateado, resolve o seu problema, resolve o seu pepino, resolve a situação, tenta resolver. Amém, irmãos? Amém. O nascido de novo tem essa, ele vive a vida de Deus. E a vida de Deus é essa: vivam em comunhão, amem uns aos outros, edifiquem uns aos outros. Prossiga. E não dê lugar ao diabo, porque essas coisas dão lugar ao diabo, aí o diabo entra. Aí quando nós começamos aquela ministração de libertação, e começa aquele louvor, e começa a pessoa cair endemoniada. E se você chegar perto, a mão dela está assim, ó. Se tu olhar no olho, está assim, ó. Está uma coisa estranha, porque a pessoa dá lugar ao diabo. A pessoa vai fazendo isso. Amém, irmãos? Eu acho que falta na igreja contemporânea é um novo nascimento. Um novo nascimento. Abra aí só para encerrar. Atos capítulo 8, versículo 14. Coloca no 13, porque eu não gosto muito do 13 não, mas volta no 13. Estou falando o número 13, tá? O próprio Simão, aqui fala de Simão Mago, que creu e foi batizado, né? Enfim, o próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado. Irmãos, aqui está falando de um mago, aqui está falando de um ímpio, está falando de uma pessoa que escutou a mensagem de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que ele creu e foi batizado. Eu nunca abri esse texto, eu só falo porque eu entendo que os irmãos leem a Bíblia e por isso não é necessário. Mas hoje eu estou sentindo de Deus de abrir esse texto para falar exatamente desse ponto. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado. Batizado nas águas. E ser batizado nas águas não significa que foi batizado no Espírito. E não significa que nasceu de novo, tá? Foi batizado e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte. Irmãos, olha aqui, olha só. Ele creu, foi batizado e seguia a igreja. Ele frequentava a igreja. Ele frequentava os cultos. Ele estava nas reuniões. Creu em Jesus. Foi batizado nas águas, mas não nasceu de novo, porque diz a Bíblia aqui que nós estamos lendo, que ele estava na igreja. Ele acompanhava Filipe, ele acompanhava a igreja. Sim ou não? Amém ou não amém? Ele acompanhava por toda parte, sabe aquele cara que fazia tudo? Contemplando perplexos os grandes sinais e maravilhas que eram realizados.
Prossiga. Então os apóstolos de Jerusalém ouviram que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Prossiga. Opa, Samambaia aceitou Jesus Cristo, agora vamos lá para... Esses, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo. Prossiga. Portanto, o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinha o batismo, tinha a crença, mas não tinha o Espírito Santo de Deus. Tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus, só tinha sido batizado nas águas. Prossiga. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo de Deus. Todos estavam recebendo. Vai lá. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro. Olha um camarada, irmãos, que não nasceu de novo. Ele pensa que compra tudo com dinheiro ou com obras. Dai-me também a mim esse poder, para que a quem eu impuser as mãos, ganhe o Espírito Santo. Olha só o que Pedro fala. Prossiga. Diante disso, replicou-lhe Pedro, que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentastes comprar por meio dele o dom gratuito de Deus, porque é de graça. Você nasceu de novo, é de graça que você vai receber, de graça recebeu, de graça vai estar. Então ele está passando sem pôr nenhuma condições. Tu não tem parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Não nasceu de novo. Arrependa-te, é o primeiro passo para você creu em Jesus, depois vem o arrependimento, é o passo para um novo nascimento. Portanto, dessa tua malignidade, e ora ao Senhor, é possível que te seja perdoado a intenção do seu coração, é possível ainda, pois vejo que está cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Entretanto, Simão lhes respondeu: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eu acredito que aí um sinal de arrependimento pode ser que mais à frente, se ele fez como os magos de Atos capítulo 19, que quando se converteram a Jesus Cristo, entregaram a vida a Jesus Cristo e se batizaram e nasceram de novo, sabe o que eles fizeram? Queimaram os livros de magia negra. Todos os livros foram queimados. Quando você nasce de novo, irmãos, eu não sei o que aconteceu contigo, mas comigo foi assim. Foi assim. Comigo, em 1997. Eu nasci de novo, nasci para Jesus. Entreguei minha vida a Jesus. Irmãos, foi um arrependimento genuíno, foi uma entrega genuína. Eu cheguei na minha casa, eu tinha vários discos, eu gostava muito de algum. Eu era meio louco assim, porque eu tinha Plácido Domingo, José Carreiras, Pavarotti, eu tinha esses camaradas, eu tinha Pink Floyd, eu tinha Iron Maiden, eu tinha AC/DC, eu tinha um bocado de coisa na minha casa, tudo isso na minha casa, irmãos. As coisas, eu curtia tudo isso, e de repente quando eu cheguei em casa, eu olhei para aquilo ali, tudo foi queimado, irmãos. Tudo foi destruído, irmãos. Tudo, queimei tudo. Até algumas fotos, eu bêbado, jogando futebol com um troféu desse tamanho, filmagem de jogos que eu joguei, tudo foi queimado, tudo destruído. Irmãos, é uma vida nova, então tudo que representa o velho homem vai ser queimado agora, porque aquelas coisas representam a exaltação do velho homem. Ele está sendo exaltado, ele está sendo glorificado, você fica glorificando um velho homem. Irmãos, eu queimei tudo. E até quando a bispa começou a namorar comigo, ela queimou também. Eu estou falando comigo, irmãos. Mas tem gente que acha que isso não tem nada a ver, não. Ah, bispo, o que tem, mesmo?
Eu ainda tenho lá na minha casa lá umas coisinhas lá. Tenho lá na minha casa umas coisas, né? Até hoje eu tenho. É o ponto de contato com o velho homem, porque se não der certo o cristão, você volta a curtir. Quem nasce de novo, irmãos, nasce do Espírito e vive no Espírito. Vive para a glória de Deus. Vive para a honra de Deus. Toda a sua vida agora é para a glória de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quantos estão compreendendo? Em nome de Jesus, está entendendo, irmãos? Então, essa é a terceira marca. Qual é a primeira? A linguagem de Deus. Qual é a segunda? Governado pelo governo do Espírito Santo. Terceira, viver a vida de Deus. Aí, irmãos, eu começo a entender que eu nasci, estou vivendo a vida de Deus. Eu não vivo mais. Qual é a vontade de Deus para a minha vida nessa situação? Não vamos mais brigar com quem não nasceu de novo, irmãos. A gente tem que ser como Pedro fez com Simão Mago. Arrependa-te. É possível que Deus ainda te perdoe dos seus pecados, desse seu pecado que você está aí no teu coração. É possível isso acontecer. Te arrependa. Mude o curso. Amém, irmãos? Um nascimento, um novo nascimento. Vivam a vida para a glória de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Somos resilientes. Isso todo ser humano é capaz de se adaptar às mudanças que foram provocadas em suas vidas. Conseguimos ressignificar tudo e trazer um novo sentido para a nossa vida. Isso o homem também secular do mundo também faz isso. Agora, viver para a glória de Deus. Viver, reconhecer que errou e agora se preparar para depender do aval de Deus, da aprovação de Deus para dar os seus passos, é uma outra coisa. Não labute com pessoas que não nasceram, elas não estão entendendo, elas não estão compreendendo. É como jogar pérolas aos porcos. Ela não entende a linguagem, a sua linguagem. Conversamos com Deus agora. Falamos com Deus agora. Oh, aleluia. Deus, em nome de Jesus. Escutamos, ouvimos a Tua palavra. E ela está em nossos corações. Confirme aquilo que está no teu coração e na tua palavra em nosso coração. Não deixa nós perdermos, Senhor, a mensagem do novo nascimento e da importância do nascer do Espírito e viver no Espírito. A nossa vida não deve ser para a nossa glória, mas para a glória daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesse ambiente simples, mas cheio de unção, nós entendemos que o nascer de novo é necessário para herdar o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. E Senhor, em nome de Jesus, se há algo que nos impede de nascer de novo, porque eu vejo pessoas aqui nesse processo, é como se o Espírito Santo tivesse grávido, e eu falo, é uma comparação, é uma analogia. O que eu estou fazendo aqui de algumas pessoas que estão prestes a um novo nascimento, a experimentar um novo nascimento na sua vida, o nascimento a partir do Espírito e não da carne, um nascimento que vai posteriormente glorificar e exaltar o seu nome nas suas escolhas, nas suas opções de vida, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, meu Deus, meu Pai, gere um novo nascimento na Tua igreja em Brasília.
Gere um novo nascimento na tua igreja em Samambaia. Né? Gere um novo nascimento na tua igreja, na Vínculo da Paz. Em nome de Jesus. Amém.